Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é de falar sobre o livro The Lie, na qual não se preocupa em explicar com todas as letras o que aconteceu por ali, deixando para o público a tarefa de completar os pontos e descobrir pouco a pouco os motivos e o porquê de tudo o que aconteceu para o mundo ficar da maneira que vimos no filme. Only a few survived. Our only hope is in my hands. Give me the book. Put that hand on me again, you won't get it back. I told you you weren't gonna get that back. É claro que o filme já está prestes a completar 8 anos de lançamento, desde que você ouviu falar da primeira vez, mas é claro que ele entra também na sua prateleira, dos filmes que ou você viu uma vez e se deu por satisfeito, ou adorou e viu mais uma vez. Então é claro também que se você for da segunda opção, terá mais chance de saber do que eu estarei falando, e provavelmente não será novidade algumas coisas, porém prometo não fazer um vídeo longo e com isso quero contar com sua participação até o final. A história desse filme tem uma premissa que nos apresenta um futuro talvez não muito distante, pois algo aconteceu que deixou o mundo um tanto quanto inabitável, um mundo pós-apocalíptico e que a única lei é a lei dos mais fortes. Esses, assim como em algumas séries, filmes que tratam o mesmo ambiente, nos traz personagens que mais fortes sempre têm a vantagem em cima dos outros, e é claro que num mundo desses, o lado ruim se sobressai, por cima do lado bom das pessoas boas, por pura maldade no coração, que além de roubar, torturam e matam qualquer pessoa independente do que tenha ou do que seja. E além disso, nesse mundo atual, as pessoas além de tudo devem viver usando óculos escuros, e olha que não sabemos o porquê e o filme também não procura explicar com muitos detalhes. E então temos Eli, um homem solitário caminhando pelo país em busca de seus objetivos, mesmo que já faça uns 30 anos que ele está andando procurando esse objetivo, com seu óculos escuros, fone da Beats, enfrentando várias pessoas escrevendo em seu livro. E como era? As pessoas tinham mais do que precisavam. Não tínhamos ideia do que era precioso e o que não era. Nós jogávamos fora coisas pelas quais se mataria hoje. Verdade? É. O filme aconteceu no ano de 2043 e eu tenho quase certeza que você conseguiu reparar alguns pontos, ficou em dúvida algumas coisas, mas também deve não ter entendido certas coisas provavelmente. Assim como você deve ter notado que a primeira linha de diálogo levou pelo menos 8 minutos para então ser iniciada, e também que as cenas de ação com Denzel Washington são realizadas por ele mesmo, sendo que ele aprendeu por vontade própria essas manobras e sequências de luta corpo a corpo. E olha que eu mesmo também estudou artes marciais com um discípulo do Bruce Lee, Dan Inosanto, na qual contribuiu por boa parte de sua habilidade motora, e olha, impressionante mesmo que apareça apenas a silhueta de geral. Mas um dos pontos interessantes é você reparar como agem os canibais durante as cenas do filme, já que vivem com as mãos tremendo. E você deve se perguntar, bem, no mundo assim facilmente teriam doenças e dificilmente teriam como se cuidar ou tratar, não é não? Basicamente seria algo em relação a isso, e para ser mais exato, ele sofre da doença de Kuro, uma forma de doença conhecida por DCJ, ou doença de Creutzfeldt-Jakob, extremamente rara inclusive no Brasil, na qual é causada pela ingestão de cérebros humanos ou colunas espinhais, afinal estamos falando de canibais. E o primeiro sintoma dessa doença seria sacudir os membros, e a constante tremedeira, claro. E não é à toa que as pessoas checam as mãos de Eli praticamente durante quase todas as cenas do filme em que ele entra em contato com outras pessoas. Quem é você? Ninguém. Ah, eu duvido disso. Os homens que você matou em meu bar, eles eram nada. Mas você não. Ele não treme. Não é um deles. Ótimo. Esta cidade é civilizada. Não comemos humanos.
Outro ponto em outra cena, já em outra sanguinária briga, e assim que Eli senta-se pela primeira vez no quarto em que o próprio Carnage o aprisiona, é possível notar um cartaz de um filme chamado Um Menino e Seu Cachorro, de 1975, filme na qual é reconhecido como um dos primeiros pós-apocalípticos, com uma grande influência e inspiração para muitos filmes, videogames e séries distópicas, ou que tratam desse estilo. Você quer mais alguma coisa? Não, tudo bem, obrigado. Você ficou cega na guerra ou depois pelo sol? E se você se questiona a que ponto chegou para ter esse mundo dessa maneira, alguma epidemia, um surto ou algo do tipo? Mas para ser mais exato, se trata necessariamente de uma guerra nuclear. O roteirista do filme, Gary Whitta, preferiu deixar pistas do apocalipse ao invés de citar em diálogos, cena de interpretação ou algo do tipo, e essas pistas que indicam a guerra nuclear podem ser notadas com as grandes crateras de bombas que os personagens às vezes passam por perto, evidenciando assim um dos responsáveis pelo mal do futuro, e também por uma linha de diálogo que Eli cita quando questionado quantos anos ele tinha. Como é que é? É que eu não vi muita gente da sua idade vir aqui antes. Bom, já passaram 30 invernos desde a explosão. Eu não me lembro muito bem. E todas as ações giram em torno de uma coisa, pelo menos. E isso tem mais evidência quando Carnage quer porque quer o livro que Eli carrega consigo, cujo lê todos os dias. E é claro que Eli não entrega o livro, afinal o livro é a missão dele, e se ele entrega, acaba o filme, sobe os créditos e segue o baile. Mesmo que depois descobrimos que ele não precisava guardar o livro. Mas isso é o de menos, pois o que importa é a pancadaria. Mas afinal, que livro é esse que Eli vive carregando durante o filme? Desde a cena em que Eli acaba derrotando a maioria dos homens no bar do Carnage, ele já cita uma frase. Maldita seja a terra. Por tua causa. Ela te produzirá abrolhos e produzirá espinhos. Para sempre. Até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. Depois disso, Carnage tem toda aquela conversa com ele e quando ele olha para ele mesmo, o Eli, há uma mancha de sangue na forma de uma cruz na testa dele. Ou seja, em mínimos pontos eles já queriam ligar as coisas a um fundamento religioso, uma bíblia, um bíblico e o contexto de quem está no poder, tendo um livro sagrado, tem o domínio de um povo. E com isso, nos faz olharmos de uma maneira que podemos avaliar a real intenção e objetivos de chefes religiosos e seus conceitos morais, usando esse poder por meio desse filme. Eu nunca vi ninguém lutar com eles como você lutou. Não sei onde você aprendeu isso, mas com certeza eu poderia contratar você. Esta cidadezinha é só o começo. Vou expandir, preciso de ajuda. Gostaria muito de contratar alguém como você. Agradeço, mas eu não estou interessado. Tudo é motivado por uma guerra nuclear causada por vários motivos religiosos, e com isso decidem destruir todos os livros sagrados existentes. Porém, entretanto e todavia, existe a necessidade de um ensinamento moral, numa sociedade que vive em circunstâncias de total ignorância. Então, esse é o homem Eli, que recebe essa missão de levar o livro para uma sociedade mais avançada, mas os outros tentam pegar essas palavras, como Carnage, que é um exemplo deles, pois assim conseguiria dominar todo o povo com seus dizeres de uma bíblia. Te faz lembrar alguma coisa da vida real? Alguém com as palavras, pessoas o seguindo e tendo poder sobre essas pessoas com essa influência? Não tem, por exemplo, também um contexto religioso aí naquela cena que eu citei anteriormente, da briga entre Eli com os homens no bar do Carnage, quando ele cita uma linha que foi justamente tirada da Bíblia, onde Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden? E se trata exatamente desse poder dessas frases escritas na Bíblia e de toda a história do filme. Tanto que a Bíblia ali usada é chamada de versão autorizada do Rei James, ou mais conhecido como a Bíblia King James. E se ao notarmos Eli escrevendo seu livro durante algumas cenas, nos faz pensar, será que seria possível escrever tudo na Bíblia durante todo o filme? Se contarmos, ela possui cerca de 789 mil palavras, e que para escrever, juntando a proeza de escrevê-la à mão, sendo entre 20 a 30 palavras por minuto, isso pelo menos precisaria cerca de 31 mil minutos necessários, supondo que seja escrito pelo menos umas 8 horas por dia, e então pode-se dizer que em geral mesmo, levaria em torno de 66 dias para Eli poder concluir todo o livro. Meu Deus, agradeço por me dar força e convicção para concluir a tarefa que me confiou.
E será que nessa Bíblia existe algo em relação ao Eli ou seria um personagem mais ou menos criado? Sim, há uma pessoa nessa Bíblia do mesmo nome, ele é um padre altamente dedicado e assim como o personagem principal do filme, ele não nasce cego, mas acaba ficando cego mais tarde em sua vida. E muitos têm a dúvida, Eli era cego, ficou cego, se fingiu de cego ou tava trolando geral? E eu posso dizer que podem ter duas ideias ou mais que provavelmente te deixarão em dúvida. Primeiro ponto, que Eli não era cego. Em alguns momentos ele olha ao redor do tudo, desde o início do filme e até nas casas dos velhinhos, mas para o final do filme. O segundo ponto, que Eli tinha uma visão ruim, já que muitos acreditam que ele era cego antes da guerra, mas depois que começou a ouvir a voz de Deus, recuperou a visão até que concluísse sua missão, tanto que ao encontrar um lugar seguro para a Bíblia, ele volta a ficar cego, e a maneira como era escrita a Bíblia exemplifica essa ideia. O terceiro ponto, Eli ficou gradualmente cego durante o filme, então ele enxergava no início, mas foi perdendo a visão até a última cena, em que ele fica completamente cego, correspondendo com o personagem bíblico que citei, que ficou gradualmente com problemas na visão. Quarto ponto, que Eli realmente era cego, ele usa óculos de sol, assim como os cegos utilizam, ele só percebe que a bateria do MP3 está fraca depois que ele faz barulho, mesmo que já tivesse aparecido bateria fraca na tela. Eli percebe que os velhinhos são canibais, porque suas mãos tremem com um copo de chá, além da frase, nós andamos pela fé e não pela visão. E aí, alguma seria o correto? Como sabe que tá indo na direção certa? Andamos pela fé, não pela visão. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem certeza de coisas, mesmo não sabendo de nada. Isso não faz sentido algum. Não tem que fazer sentido. É fé, é a flor de luz no campo da escuridão que me dá força para seguir em frente. Você me entende? Então é isso, a história até que bem contada, tem toda uma questão de cenário bem construído, personagens modelados, a fotografia ajuda bastante, dando aquele toque, um estilo de filme faroeste muitas vezes, com referências em algumas cenas clássicas. Mas apesar de todo o contexto e história, o filme possui péssimas notas por conta do seu final, mesmo que na ideia dos diretores de darem uma reviravolta na história, seja interessante e não o torne imprevisível como muitos filmes. Em geral o filme me agradou, quem não viu, pelo menos é recomendado para tirar suas dúvidas, mas nem todos acharam uma bela obra, ou com total perfeição como alguns citam. Enfim, vai de cada um entender todo o contexto e moral que o filme tenta nos mostrar. E por hoje é só, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Para acompanhar os próximos vídeos, você também deve seguir o Instagram do canal para também comprar os produtos aqui do canal e ver as novidades em breve. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, nos vemos numa próxima e até mais.